Olá, meu nome é Yuri e eu vim aqui trazer para você uma grande novidade. Hoje eu vim apresentar para você o primeiro curso de beleza na área de maquiagem acessível em Libras. Então essa é uma oportunidade bem bacana para você e uma acessibilidade para todo mundo. Essa é uma parceria minha e da Instituto Mãos que Cantam e dessa plataforma de cursos tão incrível criada para trazer acessibilidade para todo mundo e conhecimento profissional, certo? Hoje eu vou descomplicar para vocês o mundo de maquiagem, trazendo para vocês técnicas de automaquiagem para que vocês possam primeiro transformar a vida de vocês e logo mais teremos também técnicas de maquiagem profissional para vocês poderem se profissionalizar. Certo? Então, para começar, bem-vindo ao curso. Me chamo Yuri Reis e mais informações pode acessar minhas redes sociais, que é Yuri Reis, yuri.reis com 2i para Instagram e no YouTube Yuri Reis, certo? Vamos lá. Como vocês sabem, a maquiagem ela sempre começa com a pele, o tratamento da pele, porque isso é muito importante na hora de você trazer um bom resultado em relação à aderência dos produtos, certo? Então, para começar hoje, eu vou usar um hidratante. A minha pele ela já foi limpa com sabonete para o rosto. E agora a gente vai usar um hidratante. Hidratante é muito pessoal. Você pode usar qual você já conhece e qual você sabe que já funciona na tua pele. Então a gente vai começar aplicando um hidratante para aderir melhor à maquiagem. Veja que eu sempre passo de baixo para cima, fazendo movimentos para ativar o tônus da pele e melhorar a firmeza, a liberação do colágeno. Hidratante para a pele a gente pode passar, eu prefiro com o pincel, mas você também pode passar com as mãos limpas, sempre levando para cima. Posterior a isso, o próximo passo é o primer. A função do primer é de sempre trazer luminosidade para a pele, tapar os poros e deixar um efeito de pele de bebê. Eu uso um primer, mas um primer de uma marca de cosméticos que eu sei que adere à minha pele, mas o conselho que eu dou para vocês é sempre usem aquilo que vocês sentem que funciona. Como você vai saber disso? Testando, certo? Não tem uma marca ou outra que seja melhor para você do que aquela que você testou. Então eu vou passar o primer, do mesmo jeito que eu passei o hidratante. Para garantir uma pele uniforme, esconder linhas finas e tapar os nossos poros. No meu caso, eu tenho barba, então eu só vou fazer meio rosto. Mas o de vocês pode fazer o rosto inteiro. Posteriormente a isso, temos que esperar secar. Então eu vou dar uma agilizada aqui no processo. E eu não vou editar, não vou cortar para vocês acompanharem todo o processo e não terem nenhuma dúvida, certo? Posteriormente a isso, a gente vai passar uma base. A base ela pode ser de efeito mate, então significa que ela não tem brilho, ou uma base natural, que o brilho dela é o brilho natural de uma base mesmo, o brilho natural do rosto. Eu particularmente prefiro usar uma base que seja de cobertura mate, porque aí eu vou escolher dentro dessa maquiagem onde eu quero que tenha o brilho natural e aonde eu não gostaria que tivesse. Pensando sempre na regra. O brilho é onde você quer mostrar e onde não tem brilho é onde você quer esconder, certo? Então eu vou começar com a base. A escolha da base ela é igualzinha à escolha do primer.
você vai escolher aquela que se adapta melhor à sua pele testando. Então depende muito do seu tipo de pele e do tom da sua pele e da marca que você vai escolher. Tem que ir testando. Tem bases que elas vão aderir melhor do que outras? Sim. Vão dar resultado melhor do que outras? Sim, mas sempre vai depender da pele. Então, para começar hoje, eu vou usar uma base aplicando no dorso da mão, só um pouco. E a forma de aplicar pode ser este pincel língua de gato, pode ser também o pincel kabuki, ou pode ser também a Beauty Blender, que é aquela esponjinha. Eu particularmente prefiro o resultado da Beauty Blender. Hoje vamos usar a Beauty Blender. Uma base mate, ela tem a secagem mais rápida. Então, a aplicação não pode demorar. A aplicação com Beauty Blender, ela deve ser com batidinhas para ficar com o resultado uniforme na pele e unir bem com a preparação da pele que a gente já fez, que é o primer e o hidratante. A região dos olhos, a gente não vai aplicar nada, porque a gente vai depois aplicar o corretivo, certo? Muitas pessoas perguntam o que aplicar primeiro, o corretivo ou a base. Eu aprendi as duas formas. Primeiro o corretivo, depois a base, e eu aprendi ao contrário, a base, depois o corretivo. Eu acredito que quando você vai trabalhar com uma base mate, é melhor que você aplique a base. Espere a base secar, venha com o corretivo. Mas, se a base for cremosa, você vem com o corretivo, depois você vem com a base, porque elas vão se misturar e vão dar mais naturalidade. Como aqui eu estou usando uma base mate, nós vamos fazer o corretivo posterior a ela. Nessa região, você tem que levar até o pescoço. Que eu não vou levar muito, porque eu não tenho essa parte para unir por conta da barba. Mas um de vocês é só vir com a base até aqui. Para você escolher o seu tom da base, o interessante é testar em 2 lugares. Aqui, nessa região do pescoço e na mão. Por quê? Aqui você vai ver pela cor e aqui você vai ver pela temperatura. A mão é mais quente. Então, se for uma base que oxida, o que é uma base que oxida? Que muda de cor, na mão você vai ver isso muito mais fácil do que no pescoço, certo? Então, vocês podem testar aqui e aqui. Se vocês sentirem que ficou a mesma cor, significa que ela não oxida, é aquela cor que vai ficar no seu rosto. E depois disso, você vê no seu pescoço a cor que ficou e vê se ficou parecida, se ficou natural, certo? Então, essa aqui é uma pele básica que a gente agora vai começar a fazer as correções, iluminações e quebra de rosto. Então, para começar, vamos fazer com o corretivo. A função do corretivo é disfarçar olheira, pequenas manchas e imperfeições e marcas do rosto. Nesse caso, o corretivo é bom que ele seja a cor próxima do seu tom de pele. Essa é a forma mais fácil de aplicar
o corretivo, fazendo 2 triângulos embaixo dos olhos, certo? Depois disso, para espalhar e para dar uma boa textura, é interessante você vir com uma Beauty Blender menorzinha, dando batidinhas para espalhar. O interessante de você usar uma esponjinha é que a esponjinha não vai deixar marcas como de cerdas de pincel. Ela vai espalhar, deixando mais naturalidade, unindo a base com o corretivo. Quando eu termino, eu gosto de usar essa mesma esponjinha com o resto do corretivo que tem e levar para a área dos olhos. Porque com isso a gente consegue já formar uma base no olho, uma base de cor no olho, para vir com a sombra e a sombra aderir melhor. Certo? Corretivo aplicado. Vamos para uma regra. Toda vez que a gente aplicar alguma coisa na pele que não for mate, significa que ela é cremosa. Tudo que é cremoso no rosto, ele tem a possibilidade de andar. O que é andar? Conforme os movimentos do rosto, acumular em alguns lugares. Para não acumular, a gente usa uma técnica chamada de selar. O que é isso? É quando você aplica alguma coisa no seu rosto, alguma base, corretivo ou até mesmo contorno em creme, e você precisa selar. O que é selar? Colocar um pó em cima para manter aquilo no lugar. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso com um pincel de cerda macia natural, ou você pode fazer isso também com uma Beauty Blender ou alguma esponjinha. Aqui eu vou usar o pincel para mostrar para vocês a diferença. Como a gente só usou o Beauty Blender por enquanto, agora eu vou usar pincel, certo? Como? Assentando o pó na área cremosa. Esse pó que eu estou assentando é um pó translúcido. O pó translúcido, ele não tem tom, ele tem subtom. O que é subtom? Subtom é a nuance de reflexo do pó. Por exemplo, essa nuance de reflexo que eu estou usando aqui é uma nuance branca. Ele não tem cor, mas a nuance dele é branca. Então, você pode usar 3 opções: a branca, a rosa ou a amarela. Por exemplo, se a sua pele for negra, é interessante que você use um pó para selar que chama pó banana. Por quê? Porque esse pó, ele tem a base amarelada e ele se adapta melhor ao reflexo de uma pele morena, uma pele negra. Agora, se você for que nem eu, pardo, pode usar branca ou a rosa. Depende muito do subtom da sua pele. Então, o subtom da minha pele, eu prefiro usar branca do que a rosa. Ó, a amarela, olha a diferença. Não sei se dá pra ver, mas o pó banana, ele fica melhor pra pele morena, o rosa pra pele branquinha com rosácea, e a branca, ela acaba entrando mais no neutro, que foi o que eu usei agora. Certo? Essa aqui já é uma pele pronta para entrar os contornos. Já fizemos a base da pele, que é a cor e cobrir as imperfeições. Posteriormente a isso, a gente vai fazer o quê? Contorno. O que é contorno? Devolver a luz natural do rosto. Então a gente tem aqui mais escuro por conta desse osso, aqui é mais recuado. Se você quiser diminuir o tamanho da sua testa, você consegue
escurecer aqui o comecinho, criando uma luminosidade no centro para diminuir o tamanho. Você consegue afinar o nariz, você consegue dar um pouquinho mais de boca. Então tem alguns afinar o queixo. Então tem alguns movimentos que eu vou ensinar para você aqui nessa aula hoje que é de pele, para você aprender como fazer a sua quebra de rosto. Eu vou trocar o pincel. Eu vou usar um pincel que ele é em formato cônico e ao mesmo tempo ele é macio. Ó. Todos os meus pincéis são de cerda natural. Então vamos lá. Quando você faz o contorno, também é interessante que você use o efeito fosco, porque aí no final da maquiagem você ilumina com o iluminador as partes que você quer ressaltar. A ponta do nariz, ou esse ossinho que dá um efeito glow, ou um pouquinho da boca para dar uma aumentada. Então, se a gente fizer uma pele toda fosca, no final a gente escolhe o que a gente quer iluminar, certo? Então vamos lá. Eu vou usar um pó de contorno. Normalmente esse pó de contorno vem em duas cores, uma clara e uma escura, que é para você usar a clara onde você quer ressaltar e a escura onde você quer esconder. Então vamos lá. O meu rosto ele é triângulo invertido, então significa que eu tenho um triângulo invertido no rosto. Mesmo assim, hoje eu não vou harmonizar o meu rosto para ele ficar mais quadrado, que é a forma como eu gosto. Eu vou ensinar vocês a usarem o contorno de forma baseada no rosto de vocês. Então, se o rosto de vocês for redondo, vocês vão fazer um transversal aqui, rosto redondo, transversal aqui, rosto redondo. Se o rosto de vocês for fino, essa transversal vem até aqui? Não, essa transversal vem só embaixo do rosto e essa parte você não vai passar o contorno. Se a sua testa for grande, você vai vir com o contorno de cima para baixo, criando uma luminosidade. Se sua testa for pequena, você não vai fazer contorno na testa. Se você não tiver essa marcação de rosto por conta de ou volume aqui ou pouco queixo, o que a gente vai fazer? Criar uma sombra aqui embaixo, certo? Então, olhem o rosto de vocês e façam o contorno de vocês. Eu vou começar... Como saber o formato do rosto? Olha reto no espelho e compara esse osso com o topo da cabeça e com o queixo. Se eles estiverem na mesma reta, o seu rosto é quadrado. Se ele abrir um pouco essa região, ele é redondo. Se ele abrir muito, ele é um triângulo. E se ele não tiver essa parte aqui inferior a essa, fazendo esse movimento, ele é um triângulo invertido assim como eu. Então vamos lá, vamos fazer o contorno para vocês verem como funciona. Ó, o ossinho tá aqui, tá vendo? É embaixo do ossinho. Eu sempre ponho a maior parte aqui, embaixo do ossinho. Certo? E aí eu venho esfumando, para não ter marcação. É prática. Com o pincel sujo eu venho esfumando. E crio uma sombra bem nessa região, para dar uma emagrecida, para quem quer um efeito mais magro, ou apenas uma harmonização de rosto. Eu também vou fazer na testa, para vocês verem como funciona. Qual tom usar para fazer contorno? Sempre 2 tons acima da tua pele. Normalmente, existe alguns duos que você compra que já vem com essas cores, mas é interessante você comprar 2 tons acima da sua pele. Então aqui, você leva até a raiz do cabelo para dar essa sombra. E até onde vai? Do arqueado da sobrancelha para trás. Essa região continua sem nada. Para cima da sobrancelha, então da sobrancelha, ó, da sobrancelha para cá, da sobrancelha para cá, mantendo esse centro limpo. Com isso a gente consegue já diminuir a testa para quem quer. E criar sombra e luz para dar naturalidade para a pele.
Agora, a grande dica que todo mundo fica com dúvida e que me pedem, que é como afinar o nariz. Bom, se você tem um nariz pequeno e você não quer diminuir ou afinar, você só vai iluminar depois. Isso vai entrar depois nas próximas etapas, eu vou falar pra você. Se você quiser afinar o seu nariz, como funciona? Você vai pegar um pincelzinho menor e você vai escurecer as laterais do seu nariz, começando de baixo para cima. Sempre com uma pó de contorno fosco. Pode fazer isso com a aba inteira. E vem até a sobrancelha. É interessante não pôr muito produto para não ficar marcado. Tem que ser natural. A não ser que essa maquiagem seja para um lugar muito escuro. E aí tudo muda. Mas isso é o terceiro vídeo. Esse aqui é só o primeiro. Nós vamos gravar o segundo, que é falando sobre olho. E esse primeiro é falando sobre pele. O segundo é falando sobre olho. E o terceiro é transformando essa maquiagem do dia por uma maquiagem noturna. E aí você vai escurecer a lateral do seu nariz, deixando a parte de cima, por enquanto, sem nada. Então você vai espalhando bem para não ficar marcado. Certo? Com isso, a segunda dica é, a parte de baixo do nariz também é interessante dar uma escurecida. Por quê? Porque você diminui o tamanho do seu nariz se você quiser e você consegue também levantar esse nariz. Escurecendo a parte aqui de baixo. E aí com isso você consegue ter esse nariz mais delicadinho. Lembrando que não é sinônimo de beleza ou não, porque beleza é a gente ser a gente. Mas, para quem quer esse efeito, essa é a técnica. Posteriormente a isso, a gente vai passar para o blush. O blush, ele é aquela carinha de saúde que a gente gosta. Então, para fazer isso, vocês vão aprender onde colocar esse blush dependendo do rosto de vocês. Então vamos lá. Se o rosto de vocês for redondo, vai acompanhar o final. Lembra que o rosto redondo, o contorno vem até aqui? Então o final vai ter cor. Se o rosto de vocês não for redondo, for fino, aí você vai fazer a bochecha toda. Se o rosto de vocês abrirem muito, faz o mesmo que o redondo. Se for triângulo invertido, faz o mesmo que o rosto fino. Então hoje eu vou fazer como se fosse pro rosto fino, porque o meu rosto é triângulo invertido. Sorria e já era. É isso aqui. Ó. Nesse caso, o blush que eu escolhi, ele tem um pouquinho de cor, ele tem um pouquinho de brilho, que é para dar reflexo para vocês aí verem melhor. Onde que passa, Yuri? Só nessa região. Só na bochecha da frente, para quem tem rosto fino, e da lateral, para quem tem um rosto mais redondo. Eu gosto de usar 2 a 3 tons para fazer o meu blush. Lembrando que se a sua pele tiver poros abertos nessa região, não é bom usar com brilho, tá? O brilho mostra tudo e a gente tem que mostrar só aquilo que a gente quer.
Leva um pouquinho aqui pra cima, pra parecer que eu tenho saúde demais. Pronto. Posteriormente a isso, pele feita, nariz afinado, contorno feito, vamos para o iluminador. Iluminador é exatamente aquilo que eu falei pra vocês, que tem brilho e que a gente usa onde a gente quer mostrar, onde a gente acha que no nosso rosto vai valorizar. Normalmente esses lugares são esse osso por cima da bochecha, porque iluminando ele, você cria uma profundidade aqui. E aí você consegue um lifting ali já facial. O pincel que eu estou usando é o pincel vassourinha, que pode ser o vassourão, mas ele vem como? Ele vem achatado, porque ele não concentra muito produto e ele dá a luminosidade somente aonde você quer dar. Então a gente vai passar nesses dois ossinhos, a gente vai passar no nariz, no ossinho do nariz, para iluminar, e aí a gente consegue aquele efeito de nariz fininho, porque as laterais estão escuras, por conta do bronzeador que a gente usou, aquela sombra mais escura, e a gente põe um pouquinho aqui, para chamar a atenção para o centro da testa e deixar o contorno fazer a parte dele. Então, percebeu que aonde a gente contornou, aonde a gente não contornou, a gente iluminou. Então, eu ilumino a ponta e faço o contorno no nariz, para poder deixar esse nariz fino. Eu faço o contorno na bochecha e jogo o iluminador em cima, para deixar a bochecha fina. Eu faço o iluminador na parte de cima da boca, para quê? Para essa boca ficar mais desenhada. E para quem quer um rosto mais fino, pode passar também no queixo, certo? Para quem quer um rosto mais quadrado, pode passar nessa região. Nesse maxilar, nessa quebra, você pode passar um pouquinho aqui, que ele vai iluminar, seu rosto vai ficar mais desenhado. Então, onde você não iluminou, onde você fez o contorno, na outra parte você vai iluminar. Se você sente que o seu rosto é muito largo nessa região, você pode fazer só nesse ossinho. Se você quiser alongar, aí você vai até a têmpora. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. Então, essa é a nossa aula de pele. Clique na próxima aula, que é a aula de olhos, que eu vou ensinar tudo pra vocês. E até a próxima. Obrigado.